nome além do teu, Senhor. Oh Deus, nome sobre todo nome. Ao Senhor nessa noite, diga para Ele: devolvo tudo a Ti. Oh Senhor, eu sou Teu, Senhor, eu sou Teu, Senhor, devolvo tudo a Ti. Entrega tudo para Ele, entrega. Devolvo tudo a Ti. Oh Espírito Santo, eu vejo a glória, estou diante da cruz. Eu vejo e o Seu nome é Jesus. Oh, eu vejo a glória, estou diante da cruz. Eu vejo os anjos cantando juntos. Diga: eu sou Teu. Levante as suas mãos para os céus e diga para Ele isso: eu sou Teu. Devolvo tudo a Ti. Recebe, Senhor. Eu devolvo tudo a Ti. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória. Contemple pela fé nessa noite
sentir essa glória. Quando declaramos que somos dele, quando levantamos as nossas mãos e dizemos: eu sou teu, o Espírito Santo diz na minha mente e ao meu coração, Efésios 1:4, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que tudo houvesse, Ele nos desejou, Ele nos quis, Ele nos amou. E Ele diga: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos fazer o homem, e Ele será meu, e Ele será meu, Ele será meu, e eu serei dele, e vou habitar nele, e dentro dele, dentro dele. Eu queria que você levantasse as suas mãos para os céus, recebendo essa presença tão maravilhosa nessa noite. Diga: eu sou teu, Senhor, eu sou teu, devolvo tudo a ti, devolvo tudo a ti. Diga mais uma vez, diga mais uma vez. Eu sou teu, Senhor, eu sou teu, Senhor, devolvo tudo, devolvo tudo a ti. Declare: eu sou teu, e começa a declarar, começa a devolver a Ele. Eu sou. Comece a entregar nas mãos dEle. Comece a entregar nas mãos deles a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus filhos. Diga: eu sou teu, devolvo tudo, devolvo tudo a ti. Recebe, Senhor. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, Jesus. E nós queremos que seja devolvido a ti, pois tu criaste todas as coisas. Nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. O Filho se nos deu, o principado está
sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai na eternidade, príncipe da paz. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai na eternidade, príncipe da paz. Uma jovem que amava Deus, apaixonada por Deus. Então o anjo apareceu para ela e disse: ei Maria, você é uma bem-aventurada. De você o Senhor te escolheu, e você dará a luz ao menino. E tudo isso, irmão, sabe o que é? De conformidade com a palavra de Deus prometida pelo Senhor. Como lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala para Satanás, fala para o diabo: de uma mulher nascerá da qual ele pisará na sua cabeça, e você ferirá o seu calcanhar. Como também Deus falou para Abraão, que está escrito lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 7, aonde diz a palavra do Senhor, Deus falando para Abraão: da sua descendência vai nascer da qual todas as nações serão abençoadas. E depois o Senhor cumpre com a sua promessa, aparecendo a Maria e dizendo para ela: olha, você é bem-aventurada, você gerará dar à luz ao Salvador. E passado algum tempo, alguns meses depois, eles vão para Jerusalém, eles vão para Belém, para o recenseamento de César Augusto. E aí chegando, não tinha um lugar para eles ficar, e ela tem contrações, e ela vai dar à luz. Então eles entram numa caverna, e ali nasce o menino. E enquanto o menino nasce, os anjos aparecem aos pastores, aqueles que estavam pastoreando ovelhas, e diz: ei, o Salvador nasceu, o prometido nasceu. E também a estrela do Oriente, que guiou os reis magos, levou até a direção. E eles chegaram ali com mirra, ouro e incenso, apresentando ao menino. O menino nasceu conforme a palavra de Deus, e o seu nome será forte. Ele é conselheiro, ele é o Deus, ele é o Pai da eternidade. Jesus, Jesus, Jesus. É o seu nome, é o seu nome. Há poder no nome dele. Então declare:
cresceu, como diz a palavra do Senhor, e ele cresceu em estatura, como também em graça e em poder. E ele ia crescendo, ajudando seu pai José, como o filho do homem. Porém ele era Deus encarnado, é o verbo que se fez carne, é o Logos de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele veio trazer uma palavra de vida. Ele cresce, amadurece aos seus 30 anos. Então ele vai para o deserto da Judéia. Então ele vai descendo ao nível do Mar Morto. E ele vai numa localidade, na parte do Jordão, já onde está perdendo a parte verde, quase ali no deserto, onde a terra está mais árida, mais seca. E ali ele encontra um homem vestido com uma roupa diferente, um homem que comia mel silvestre. João, conhecido como Batista, João Batista. Então aquele homem chamado Jesus chega até ele e ele diz: eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias, muito menos batizar. Mas ele diz: é necessário que assim seja. E João o batiza. Quando ele se levanta da água, então João tem uma visão e vê uma pomba, o Espírito Santo descendo como uma pomba corpórea sobre a cabeça dele. E todos que ali estão ouvem a voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ele sai dali, ele é levado pelo Espírito para o deserto. E por 40 dias ele fica no deserto da Judéia, sendo tentado. Mas depois de 40 dias ele volta. E agora não é mais o carpinteiro Jesus, agora é o pastor Jesus Cristo. Agora ele vem com um propósito. Depois dos 40 dias ele volta. E ele volta decidido. Ele sabe que o seu ministério será curto, mas será um tempo poderoso de graça e de poder. Então ele chega na Galileia dos gentios e ele começa a pregar: é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, esta mensagem das boas novas que tem ecoado através dos séculos, através dos milênios. É chegado o reino de Deus. O filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Isso, enche os pulmões e vamos declarar juntos. Ele é rei, ele é rei, ele reina, ele é rei dos reis. Ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis. Jesus, ele é o rei dos reis. Declara Jesus.
quero estar em meio à sua glória. Quero me envolver pela tua glória. Eu quero ser tomado e ser cheio pela tua glória. A tua glória, como ela envolvia Israel no deserto, como conduziu aquele povo. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ser cheio da tua glória. Vem com a tua glória, meu Senhor. Tu és Deus, Pai, tu és o Senhor. Por mais que esse mundo esteja perdido e se perdendo, Pai, tu és o Senhor de todos nós. Não importa a opinião dos homens, o que importa é a tua palavra. Não importa a opinião dos líderes, dos homens que detêm as massas de pessoas que detêm o poder terreno. Não importa. Como a Babilônia passou, vão passar. Como o império Medo-Persa passou, vão passar. Como a grande glória da Roma passou, vão passar. A visão que Daniel teve vai se cumprir. Aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, simbolizando a Babilônia, e no peito, simbolizando o Medos persas. A própria Grécia, a própria Roma. E os dois pés, uma mistura de ferro com barro. De um reino enfraquecido, de um reino a Roma do Ocidente como a Roma do Oriente. E os 10 dedos simbolizam os 10 reinos. Mas Daniel viu quando uma pedra veio e deu nas pernas daquela estátua e derrubou, esmiuçou. Essa rocha é Jesus. É a pedra de esquina, é a pedra que é rejeitada por muitos, mas aqueles que o aceitam, é uma rocha. O Senhor é a nossa rocha, Ele é minha rocha, eu estou na rocha. Como o salmista diz, tirou-me de um charco de lodo, colocou sobre uma rocha, e ali Ele firmou os meus pés. Nós estamos firmados em Jesus. Nós estamos em Jesus e Ele colocou um novo cântico. Tem um novo cântico em nossos lábios. Ele nos deu uma nova canção. A sua canção para a tua glória. É para a tua glória, Senhor. É para a tua glória, Pai. Tudo é para a tua glória. Começa a declarar: é para a tua glória. Tudo é para a tua glória. Eu sou para a tua glória. Eu vivo para a tua glória. Eu caminho para a tua glória. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Só o teclado. Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus, Santo Espírito. Abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Nos enche, nos fortaleça. Tira o medo de dentro de nós, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Gera Cristo em nós. Arranca de nós toda a nossa incredulidade. Tira de nós toda a fraqueza física, mental, espiritual. Nos fortaleça.
para que possamos caminhar, mesmo em meio às perseguições, declarando que só o Senhor é Deus. Graças a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Irmãos, dia 17 nós teremos a nossa gravação, só que vai ser gravado em 2 dias. Então vai ser dia 16 e 17, fala comigo, 16 e 17 de junho. Será na sexta e no sábado. E nós gostaríamos que toda a igreja viesse para nos ajudar, amém? É importante, porque vai vir pessoas de outras igrejas, mas eles não conhecem as canções, porque estas músicas não estão cantando, não está sendo tocada na rádio. Quem é que sabe cantar essas canções para Deus? Quem é que sabe? Somos nós, irmãos, amém? É a igreja. E todas as canções que estão sendo tocadas aqui, é o que Deus deu para nós aqui, para a gente gravar e espalhar, para que o nome dele seja glorificado cada vez mais, amém? Então, dia 16 e 17, é importante toda a igreja estar aqui. A gente está pedindo para os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser um DVD, vai estar filmando, e a gente vai adorar a Deus. Vamos rasgar o céu na adoração. Convide amigos, traga a família. Quem vai vir aqui no dia 16 e 17? Isso, tá? As portas é abertas, vai ser bênção de Deus. Abramos a nossa Bíblia no livro da Revelação, capítulo 1. Quem está vindo hoje pela primeira vez aqui, levanta sua mão pela primeira vez assim. O livro da Revelação é o livro Apocalipse. Então os irmãos vão dizer assim, é um novo livro, um novo livro. Apocalipse quer dizer revelação. E hoje nós estamos na sexta parte, hoje é a sexta quarta-feira, dentro desse contexto. Aleluia. Todos encontraram? Amém? É o último livro da Bíblia, irmão. Você está encontrando dificuldade, vai lá para o último livro da Bíblia. O primeiro é o livro do Gênesis e o último livro, Apocalipse, quer dizer, Revelação. Aleluia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, versículo 1, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida aos seus servos João, de quem que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus. Perdão, eu estou com quase 10 dias com a garganta infeccionada, gripado, e ontem fui gravar 10 programas do Diário Divino, só Deus. Eu pego aqui, me empolgo com o Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor. Tem paciência comigo, com a minha garganta, amém? Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. 2, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. As 7 igrejas da província, a vocês graça e paz da parte daquele que é, o que era e o que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e os soberanos dos reis da terra. Senhor Deus, é a tua palavra. Pai, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, o nosso intelecto. Nos dê da tua graça, Pai. Fala aos nossos corações. Fala a vida de todos que estão aqui, os que estão ouvindo, que vão ouvir pela Rádio Logos, assistindo no Diário Divino, na TV Diário. Pai, fala, usa esses canais para a tua glória. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, em nome do Senhor. Amém.
Irmãos, o livro do Apocalipse quer dizer revelação. E a palavra revelação quer dizer descortinar, abrir, revelar. Não é um livro difícil. Requer estudo, requer meditação e busca. Mas é a revelação de Jesus. Não é um livro selado, porque o Senhor disse para João: não cele esse livro. Quando Deus falou para Daniel, diz: cele o livro. Mas agora diz: não cele, pregue. E o livro foi enviado para as 7 igrejas da Ásia Menor, conhecida hoje como a Turquia, nos nossos dias de hoje. E como eles faziam? Eles recebiam o livro e eles liam. O texto era lido, por isso que é uma carta, era lido. Eles liam. E depois eles explanavam, pregavam. E a ordem é: preguem para todas as outras igrejas. E esta palavra tem percorrido os séculos, por mais que os homens tentam destruir, isto é, movidos por Satanás, pelo diabo, e muitas coisas foram anunciadas por esse ser maléfico, maligno, que não quer que as pessoas meditem nesse livro. E ouvimos muitas histórias, como aquele que lê o livro do Apocalipse dentro da sua casa trará todas as pragas para a sua vida. No decorrer dessas quartas-feiras, nós vimos que Israel foi uma testemunha fiel ao Senhor, e da qual Cristo, Ele é a testemunha. Mas os fariseus perguntaram: você dá testemunho de você mesmo? E quarta-feira da semana passada nós vimos que João Batista, ele deu testemunho de Jesus, mostrando no capítulo 5, quando Jesus vai falando, as próprias obras que ele fez também testemunhava a Cristo Jesus. O próprio Pai, quando falou: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando também se revela lá no Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João, eles veem Jesus em glória, junto com Moisés e Elias. Também no capítulo 12, quando já nos dias próximos da Páscoa, antes de Jesus ser crucificado, a multidão também ouve Deus falando: esse é meu filho, eu te glorificarei, eu já te glorificarei e te glorificarei novamente. As Escrituras também falam do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, quem lembra dessa passagem bíblica? E as pessoas gritando: Hosana, Hosana, foi em cumprimento de uma profecia 400 anos antes, que está escrito lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 9, versículo 9, ou olha no telão, a gente coloca para você ler, para a gente acelerar um pouquinho. E aí, e diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Só os religiosos cegos, devido à sua soberba, à sua arrogância, querendo permanecer em um poder, rejeitaram aquilo que já estava escrito nas Sagradas Escrituras, que eles tinham pleno conhecimento dessa palavra. A multidão também testemunhou a Jesus, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, os apóstolos deu testemunha de Jesus, continuando e pregando a sua palavra. Jesus diz: eu não falo de mim mesmo, há outro que fala de mim. Eu não falo de mim mesmo, há outro que fala de mim. Eu não tenho que falar de mim mesmo, os frutos falam por si só. Eu não falo de mim, as pessoas é que falam de mim. Diz que a sua fama percorria por toda a Judeia, por toda a Galileia, toda a Samaria e toda aquela região, e as pessoas vinham até o Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava falar dele, os frutos falavam por ele. Assim também tem que ser na nossa vida. Vocês estão comigo, irmãos? João capítulo 1, versículo 6 e 34, João capítulo 1, versículo 6. Sabe uma das coisas que Deus colocou no meu coração? Deus diz assim: meu filho, não tenha pressa, ensine aqueles que querem aprender,
porque eu estou à porta, estou vindo, e é tempo do meu povo aprender a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 6 em diante diz: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Jesus dá testemunho da luz. O que é que está escrito lá em Tiago capítulo 1, versículo 17 e 18? João dá testemunho da luz. Tiago capítulo 1, versículo 17. Que luz é essa? 17. E diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra de inconstância ou sombra de variação. Verso 18. Aí diz: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou, a fim de sermos os primeiros frutos de tudo aquilo que ele criou. João dá testemunho de quem? Da luz. João capítulo 1, versículo 7. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz. Ele é o Pai das luzes. O que a igreja cristã precisa entender, que Jesus é Deus. Amém? O próprio Deus se manifestou em forma do Filho e do Espírito Santo. Não existe três deuses, só tem um na sua essência, só um Deus. Aleluia. E Ele é Deus. Versos 8, João 1:8 diz: Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João da testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por seu intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Aquele que é a palavra, fala, Jesus é a Provérbios capítulo 8, versículo 20. Provérbios capítulo 8, versículo 26. Provérbios 8 e 26. Ele é a palavra, diz: Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Pó, o homem chama de cosmo. Nem o pó, nem o cosmo ainda tinha sido formado. Aí no versos 27. Quando Ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Verso 29, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Você sabe por que o mar não transborda, irmão? Só fica até ali, a onda vem e volta, porque Deus determinou que fosse desse jeito, dessa maneira, e acabou. Versos 30. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia e noite eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Depois você lê todo o capítulo 8 de Provérbios, que ele está falando da sabedoria, está falando da palavra. Por isso que João capítulo 1, versos 1 diz: no princípio era o verbo é a palavra portuguesada. No princípio era o logos que é o verbo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus. Então, se Ele é Deus, você tem um advogado fiel, você tem um Deus, você tem um Senhor. Por que você precisa de uma senhora? Se você tem Deus como seu intercessor, por que você precisa de uma intercessora? Se você tem Deus, por que você tem que recorrer a imagens de esculturas, aquilo que os homens chamam de santa e de santa? Você tem Deus, você tem o próprio Cristo, o Deus que se fez carne e morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Aleluia. João 1:10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Desde aquela época, irmão, faz parte do mundo não querer nada com Cristo. Sabia disso?
Sabe por que o mundo não quer nada com Jesus? Jesus verdadeiramente ele é amor. Mas Jesus disse assim, ó. Sabe por que o mundo não quer nada com Jesus? Porque Jesus disse: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, se cobiçar com os olhos já adulterou. Por isso que o povo não quer nada com Jesus, porque Jesus é duro nas suas palavras. Porque Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da sua boca, é o que o contamina. Existem palavras duras de Cristo Jesus que os homens não ensinam, não pregam, mas Ele ensinou. Os homens não querem nada com Jesus, porque Jesus diz: para você ser chamado de filho de Deus, você tem que amar o teu inimigo, você tem que abençoar quem te amaldiçoa. Está em Mateus capítulo 5, versos 42, 43 e 44. Então é do mundo rejeitar a Jesus, porque Jesus, Ele veio para forjar caráter, e mau caráter não quer nada com Jesus, irmão. Versos 12, 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Contudo, os que receberam, deu-lhes o direito, isto é, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, não é, pastora Ilma? Aqueles que o aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus. Para ser chamado filho de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, não é ter aceitado um Papa, ou Maria, ou José, ou Francisco, sei lá, não é, é quem aceitou a Jesus Cristo. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, isso é, não foi por relações sexuais, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Fala de fé, nasceu de novo, isto é, aceitou a Jesus. Vimos a sua glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João dá testemunho dele. Irmãos, essa palavra é a continuação do testemunho da semana passada. Eu estava meditando de um outro contexto, e Deus tocou no meu coração e disse: continua, você não terminou, continua. Então João 1:15 diz: João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista diz o que, irmãos? Preste bem atenção para você não cair no conto do vigário que diz, sabe o quê? Que Jesus passou a existir daquele momento que nasceu de Maria, e que Maria é mãe de Deus. Quem já ouviu falar que Maria é mãe de Deus? Como pode ser mãe de Deus? Ela é mãe de Deus? Ela é mãe de Deus? Não, não é. Por quê? Olha o texto. Aqui vai responder, versos 15. João dá testemunho dele, ele exclama, ele diz: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele existia antes de mim. Você tem que olhar Jesus como um Deus. Ele é o Cordeiro. Por que Deus veio ao mundo? A resposta está em Filipenses, capítulo 2, versos 5 em diante. Aí você vai ver. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Preste bem atenção. Que embora sendo Deus, fala, Jesus é Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que ele faz? 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvazia a si mesmo, vindo a ser servo, isto é, ele sai da sua glória e vem para essa terra, tornando-se semelhante aos homens. Ele que quis nascer como eu e você, com um propósito. Qual?
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Fala, o nome de Jesus está acima de todo nome. Não existe outro nome. Por que você vai atrás de intercessor, intercessora? Você vai atrás você se busca nas imagens de esculturas, se é só Jesus que tem um nome poderoso. Conhecereis a verdade. Volta lá para o texto de Filipenses. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vocês perderam a oportunidade. Se fosse em outro lugar, já tinham dado uns glória a Deus para o Senhor. O que está acontecendo com essa igreja? Aleluia. Aleluia. Ou só dá glória a Deus quando grita, receba. Pega aí, sentiu, senti, glória. É isso? Isso tem nome, distração. Distração. Não é distração? Distração. Para que o povo não aprenda a palavra e continue sendo escravo dos homens. Todos recebemos em plenitude. João 1,16. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Os religiosos foram questionar Paulo. Os religiosos enganaram os irmãos que tinham aceitado a Jesus Cristo da região da Galácia. E Paulo vai escrever aos Gálatas. E lá em Gálatas capítulo 3, do verso 6 em diante, Paulo vai escrever apóstolo. Esse é apóstolo mesmo, porque viu Jesus. Amém, irmãos? Eu vou falar o que a Bíblia ensina. Se tem apóstolos, são aqueles que viram a Jesus, foram separados por Jesus segundo a palavra. E esse verdadeiro apóstolo, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante, ele diz: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele vai falar da fé. 7 ele diz: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Quantos aqui têm fé em Jesus? Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Deus, sabendo que os gentios, o apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo aqui, está dizendo, Deus sabendo que os gentios aceitariam a Jesus pela fé, então ele escreveu. Volta no texto. Assim os que são da fé são abençoados, junto com Abraão, homem de fé. Aí me vem uns crentes de hoje em dia e diz: você tem que guardar o sábado, você tem que viver pela lei. Era isso que esses crentes, o que muitas igrejas sofrem hoje. Quantas pessoas já passaram na casa de vocês dizendo que se você é crente, você tem que guardar o sábado? Já passaram ou não passaram? Quem aqui já foi visitado por essas pessoas? Olha aí.
e pega textos isolados e diz: você é crente, mas você tem que guardar o sábado. Só sabe falar do sábado, sábado, sábado. Era o mesmo jeito que os judaizantes chegou lá na galáxia, naquela região, e mandou os irmãos e disse: vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que circuncidar. Aí quando alguém perguntar para você: você tem que guardar o sábado, você vai responder da seguinte maneira: e você já passou na navalha? Porque tem que ser circuncidado também, irmão, senão não vale. Aí depois o que ele pergunta: e o que é isso? Acho que ele vai perguntar para o que é isso. Você fala: aleluia, tem que falar, irmão? Eu preciso falar o que é circuncidar. A criança judia, quando ela nasce, o pai vai lá, né, no bilauzinho da criança, no pênisinho, vai no crepúsculo e corta um excesso de couro e tira. Então quando passar alguém na sua casa, você tem que guardar o sábado, e você olha para ele, se for homem, e diz: e você já se circuncidou? Sabe o que Paulo responde para esses homens? Vamos continuar no texto. Quantos estão comigo? Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É impossível o homem viver de acordo com a lei. Só teve um que cumpriu. Qual o nome dele? Jesus, irmão. Aleluia. Por isso que ele foi para a cruz. Vamos continuar. Aleluia. Quem está anotando aí, está riscando a Bíblia. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, 17 também fala isso. Mas vamos para o Gálatas, vai voltar lá para Romanos, não fique em Gálatas. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. 12 diz: a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Eu vou chegar até no 16, vou no 14. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios. Quem eram os gentios para os judeus? Quem eram os gentios para os judeus? Quem? Pega o dedão, pega o seu dedão, que às vezes a gente aponta para os outros. Pega o dedão, fala: eu. É o gentio. Nós. Para o judeu, todo judeu, quando ele olha para a gente, ele vê a gente como gentil. Agora olha o que Deus vê: isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a... Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E você não também não? Você perdeu tempo, era para você. E eu também, pastor. 15. Irmãos, Paulo diz: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. O que Paulo vai falar, hein? Vamos ver. Assim também as promessas foram feitas a Abraão, ao seu descendente. A Escritura não diz: e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Aonde é que está escrito isso? Paulo está pegando no Antigo Testamento. Lembra-se que eu e você, vem comigo, lembre-se que eu e você, nós temos um Novo Testamento. Paulo não tinha. Ele tinha o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então ele está pregando usando o Antigo Testamento, está trazendo a memória dos irmãos. E ele vai falar, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Porque no Gênesis 12, 1, Deus está chamando o homem, está chamando ele, está chamando Abraão. No versículo 7, Paulo cita o versículo 7. Gênesis 12, 7 diz:
o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porque ele havia aparecido. Quando Deus diz para Abraão a sua descendência, Deus está falando aquilo que ele disse para a própria serpente, que é o diabo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha só o que diz lá no início, lá na queda do homem. Gênesis 3:15 diz: porém inimizade entre você e a mulher. Quem é a mulher? Aí uns dizem: é Maria. Pelo amor de Deus, irmão. E essa mulher aqui, irmão, também não é a igreja. Não é. Essa mulher aqui é Israel. Preste bem atenção. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Você vai perseguir Israel e vai perseguir um descendente. Apontando para quem? Vocês estão comigo ainda, irmão? Você está achando que eu estou falando heresia, irmão? É porque você está achando que é a noiva aqui, né? Não. Apocalipse, o livro da Revelação, fala de 4 mulheres. E a gente vai ver isso lá na frente. Primeira mulher, se não me falha a memória, é o Apocalipse 12, ou é o 16. 12:1. 12:1, 16. Aí vai falar sobre a mulher que está grávida. E o dragão se apresenta para ela. Essa mulher é Israel, não é a igreja. Apocalipse 2:20, se não me falha a memória, da igreja fala de uma outra mulher, fala da Jezabel, a apóstata, segunda mulher. No livro do Apocalipse fala de uma terceira mulher, isso a gente vai ver lá na frente, de uma mulher vestida de escarlate, está montada na besta, que é a noiva, a falsa noiva. Parece ser igreja, mas não é. E ela fala de uma outra mulher. Qual é a outra mulher? A noiva de Jesus. Só que aqui no texto de Gênesis 3:15 está falando de uma mulher. Essa mulher é quem? É Israel, como diz lá em Isaías 54. Deus chama Israel de a sua esposa. Deus chama Israel de sua esposa. Então essa é a mulher. Gênesis capítulo 3, versos 15, volta lá. Diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Qual é a ferida mais mortal? No calcanhar ou na cabeça? Satanás feriu o calcanhar de Cristo. Persegue a sua descendência, a igreja. Mas Cristo, acho que aqui aguenta. Jesus, sua cabeça. Aleluia. Aonde foi que Jesus triunfou? Aonde? Aonde? Na onde? Você tem certeza? Tem certeza? Quem aqui não tem certeza, levanta a mão. Não tem, né? Quem tem certeza que foi na cruz, levanta a mão. Os outros nem levantou, nem abaixou. Sabe onde Jesus venceu? Quem assistiu o filme do Mel Gibson, chamado Paixão de Cristo, ele narrou muito bem. Sabe onde Jesus venceu? Aonde foi? No Getsemane. Jesus no Getsemane. Ali é o homem Jesus. Se não fosse o Getsemane, nós não valeria nada, porque ele era um Deus. Agora no Getsemane você está vendo o homem Jesus, orando intensamente, orando, se angustia tanto que os seus poros faz o quê?
se abrem. E sai o que depois do suor? Sangue. No Getsemane, ele diz uma coisa. O que ele diz lá no Getsemane? Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Ele está na guerra. Mas ele diz uma coisa interessante, importante. Quando ele disse isso, Satanás perde. Porque no Getsemane ele está sobre opressão. Quem já se sentiu oprimido, batalha espiritual. No Getsemane Jesus está oprimido, ele está sob pressão, sob pressão, as trevas estão sobre ele, está sobre ele. Satanás quer que ele desista, Satanás não quer que Jesus vá na cruz. Satanás queria impedir de Jesus ir na cruz. Satanás queria o quê? Impedir de que Cristo fosse parar. Por que na cruz? Porque ele era o cordeiro, e o cordeiro era sacrificado fora do muro, o cordeiro do pecado. Ele iria ser sacrificado lá. Mas ele disse para o Pai: porém, Pai, seja feito a tua vontade. Deus amou o mundo de uma tal forma, de tal maneira, que ele dá o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele diz assim: Pai, seja feita a tua vontade, o que é que quem aparece ao lado dele? Se você prestar atenção no texto, diz que os anjos aparecem ao lado dele. E ele se levanta. Quem estava no cinema, aleluia. As palmas para Jesus, irmão. Parece que é para mim isso aí. Jesus, ele está. Você assistiu o filme do Mel Gibson, eu achei muito interessante. Todo mundo lá no cinema, quase se tivesse alguém com problema no coração, morreria. Aquela cobra vai sutil, lembra lá da cobra? E vai chegando perto do calcanhar dele. Aí ele. Aí, meu irmão, quando Jesus sai do Getsemane, estou pronto. Não importa os chicotes, não importa os cravos, não importa a coroa de espinho. E aqueles soldados endemoniados, irmãos, aqueles soldados endemoniados batiam, tudo cheio de cão para ver se ele desistia. E eles batiam, desiste. Imagina os demônios falando no coração: desiste. Ele, como ovelha muda, foi levado a um matadouro. Ele foi como? Vitorioso. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora me alegro. Fala comigo: na cruz, Jesus triunfou. Vamos, irmãos, a gente vai sair, do jeito que a gente está indo, a gente vai sair do livro do Apocalipse, da Revelação, em 2036. Você vai aguentar, irmão? Aleluia. João 1,19, vamos para o 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Os religiosos vão perguntar para João: quem é você? 20. Ele confessou e não negou, declarando abertamente: não sou o Cristo. João Batista diz: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem você é? Versículo 21. É Elias? Ele diz: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. 22. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta,
para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Perguntam para João Batista: o que você fala de você mesmo? E João Batista, para que se cumprisse a profecia de Isaías, ele diz: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. 700, segura aí um pouquinho, segura um pouquinho. 700 anos antes de Jesus ter nascido, o profeta Isaías 40, versículo 3, Isaías 40, versos 3, vai falar sobre isso que vai acontecer 700 anos depois. Uma voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, irmão. Dê um glória a Deus, falou: oh, glória. Quem você é? O Cristo? Ele não. É o profeta? Também não. É o super-homem? Não. Nem a formiga atômica. O que é? Só apenas uma voz. João Batista, Jesus disse: homem nascido, não tem nenhum homem que nasceu de mulher maior do que João. Jesus disse: nenhum homem nascido de mulher é maior do que João. E João disse o quê? Eu sou apenas uma voz. Tem uns homens de hoje que dizem: eu sou He-Man, eu sou o cara, eu sou o pastor, aleluia. Antes de você ter chegado, eu já tinha o cajado na mão. Grande coisa. Eu sou o arcebispo, bispo, apóstolo, arcanjo, Miguel, pai, sou Deus dos deuses. Você diz o que você quiser ser, eu só sou uma voz que dá testemunho de Jesus. Aleluia. Quantos aqui dão testemunho de Jesus? Aleluia, aleluia, oh glória. Eu só sou uma voz. O que a voz fala? Já disse, fala, dá testemunho. Quem está entendendo aí? Tem certeza, irmão? Depois não vai sair daqui não atrás de não sei quem, Beltrano. Aí sai daqui, vai pegar sal grosso por aí, vai pegar lenço, o tijolo, a colher não sei de quem, um martelo. É tanta bugiganga que estão vendendo por aí, meu irmão. E os irmãos estão com a gaveta cheia. Ainda tem que dar o envelope, e não é vazio, é cheio. Pelo amor de Deus, irmão, creia em Jesus Cristo. Cuidado com a distração. Aleluia. Bora para a Bíblia. Vamos continuar? 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Os caras estão doidos com João. Sabe por quê, irmão? Era tanta unção na vida de João, que João não tinha WhatsApp, João Batista não tinha Facebook, não tinha Instagram para ficar se estragando, não tinha Facebook para ficar facebookando, não tinha WhatsApp para ficar zapizando, não tinha rádio Logos, não tinha televisão, não tinha nada. E o cara era, imagina João, vestido daquele jeito, com couro de camelo, né? Comendo mel silvestre, lá no deserto da Judeia. Ele estava na ponta do Rio Jordão, lá no deserto, e o povo saía de Jerusalém, de todos os lugares, para ouvir aquele doido pregando. E era uma multidão que ia atrás de João. O que tem aí? O que você tem? Ele disse: eu só sou uma voz. Aleluia. Mas ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Por que você é assim? Eu só sou uma voz, irmão. Aí ele diz, 26, respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele está se referindo a quem? Jesus já está no meio deles. 27, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, 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 é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, vejam, vejam. Que cordeiro é esse? Livro da Revelação, capítulo 5. Oh glória, vamos ficar hoje até meia-noite aqui. Irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo Atos 27, ó, aí ó, 27, capítulo 20, versículo 7. Ó, para vocês dar uma chacoalhada quando alguém vir falar negócio de sábado na tua casa, você manda esses povos ler Bíblia, amém? Quando vir falar negócio de sábado, anota aí para você mandar esse povo ler Bíblia. Vamos lá, vamos embora, vamos anotar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Acho que é isso mesmo, vamos embora, não sei, vamos lá. No primeiro dia da semana, eita, que dia era esse? Qual é o primeiro dia da semana? Então era domingo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Irmãos, Paulo pregou tanto no culto de domingo, que entrou à noite. Tinha um homem chamado Onésimo, parece, né? E aí o cara ouviu, dormiu, caiu do terceiro andar, morreu. O culto, então hoje vai ser um culto de Paulo. Aleluia. Mais um texto, para quando esse povo do sábado chegar falando que você, se você não cumprir o sábado, não vai, só fala do sábado. Vai falar de Jesus, irmão? 1 Coríntios 16, 2. Olha aqui. O pessoal disse para você não ofertar, não dizimar. Olha o que Paulo diz. Ó, no primeiro dia da semana, que dia era? Primeiro ou era domingo? Domingo. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a, para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Paulo está dizendo, no culto de domingo, tire a oferta para esse povo. Então quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. A igreja primitiva ofertava ou não? Por que tu não oferta então? Estou brincando. Só tem aqui, o povo é fiel, amém? Você anotou o texto? Quando está sendo transmitido no rádio, quando aqueles caras do sábado chegar na tua casa e dizer, se você é crente, se não guardar o sábado, você não vai para o céu. Vamos ver o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Porque só fala do sábado, fala de Jesus, irmão. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Está na Bíblia. Isso eles nunca vão pregar para você. 17. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Jesus Cristo, irmão. Fala comigo. Jesus Cristo. Quantos estão aqui? Aleluia. Eu continuo ou deixo para quarta que vem? Então bora. Vou continuar, está mandando. 29, João 1, 29 diz: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30, este é aquele de quem eu referia quando disse: vem depois de mim um que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. 32, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido. Isso aqui é importante, anota e memoriza. Ele diz, verso 33, eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Fala, aleluia. Oh, glória. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali. É a fé. Que o quê? Olhos abri. E aí, agora? E agora? Aí diz assim: e eu ouvia falar dessa graça sem par. E o que mais? Eu trouxe o nosso. Meu Deus. Eu surdo me fiz. Converter-me não quis ao Senhor que morreu na cruz. Até aí, amém? Ei, Pierre, a cruz é a derrota de Deus ou é a vitória dele? Tem certeza? Porque tem um líder mundial que diz que não. Coloca no telão que esse homem falou. Olha o que esse homem falou. Voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas: I always carry two Ele things. anda com duas coisas no bolso: un rosario, Rosary, um rosário para rezar, to pray, para rezar, y una cosa que parece extraña. something which uma seems outra odd. coisa que parece ser estranha. Ele diz: ¿Qué es esto? isso. Preste bem atenção E na isto fisionomia é- dele. La historia del fracaso de Dios. Segura, This dê pause. here Dê pausa. Isto é a história do fracasso de Deus, ele diz. Setembro de 2015, em Nova York, Estados Unidos. Solta. of God's failure. Es un vía crucis, It's the É way a of Via the cross. Cruz. Olha o que ele vai dizer. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As A Via Jesus Cruz, suffered, o sofrimento desde que lo dele condenaron a muerte and when they condemned him, até a morte. hasta que fue Right up. sepultado. to where, when he was buried, Até o sepultamento dele. E fez. Con estas dos cosas with these two things, Essas me duas arreglo coisas como puedo. I do the best I é o que eu can. faço, o que eu tenho de melhor. Pero gracias E as pessoas aplaudem. Pode tirar. a estas dos Ele diz: eu tenho algo na mão que mostra o fracasso de Deus. João 8:32, irmão. Fica triste não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Apocalipse capítulo 3, verso 6, se não me falha a memória, é 13:6. 13:6, se não me falha a memória. Ele é a besta, abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Eu estou ouvindo um grilo agora. Cri, 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 cri. A cruz não é o fracasso de Deus, é a vitória. Igreja, todo esse tempo, eu vim do Europa, eu e minha esposa, e Deus colocou no meu coração para me parar minha vida lá fora e ficar no cantinho com Ele.
que Ele ia colocar no meu coração muitas coisas para poder ensinar. Ensine o meu povo. Ensine o meu povo. Ensine. E eu vou chocar corações. Ainda diz, tem gente que vai sair e vai embora, mas não se preocupe. Muitos vêm e muitos vão, mas você permaneça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus está voltando. Esse povo já estão fazendo a campanha da nova ordem. Eu vi um vídeo, eles já fazendo campanha da unificação de todas as religiões. Já estão espalhando, já estão pregando o mundo globalizado e a unificação das religiões. E tem um vídeo de uma pessoa dessas dizendo assim: é necessário uma nova religião, aonde vai ser uma religião relativista, aonde nós falaremos de amor, de fraternidade e de compaixão. Eles disseram isso. Já tem esse vídeo deles fazendo essa campanha, dizendo mais. Aleluia. Será uma religião neopaganista. E de repente vem 4 mãos, cada um com o símbolo da sua religião. Uma do hinduísmo, Deus Shiva. Vem um outro, coloca aquilo que é o deles rezar do islamismo. Vem um outro, coloca um candelabro, que é do judaísmo. E vem o outro e coloca um menino, uma imagem que chama de menino Jesus. E eles dizem, isso será a nova religião. E sabe o que está escrito no livro da Revelação? No fim, haverá uma nova religião. Jesus está voltando. Chocou você, né, irmão? Muitas coisas estão acontecendo para distrair o povo. Pedro Bial levou 3 reformistas do século 21. Gospel. Vocês viram? Os reformistas lá? 3 reformistas, cheios de Bíblia. Tomaram uma surra de um ateu. E Pedro Bial ainda disse, vocês têm liberdade para falar alguma coisa, fala alguma coisa. E o cara destroçou, acabou com aqueles reformistas gospel. E hoje quem prega a verdade é taxado de tantas coisas. Jesus está voltando. Deus está preparando a sua noiva, está preparando a sua igreja, para que quando as coisas apertarem, ela não se desvie. Em outro texto, João disse, eu batizo com água, mas tem um aí que vem com a pá. Você sabe para que servia a pá naquela época? Os leitores, os ouvintes de João sabiam para que servia aquela pá. Aquela pá, ele escolhe o trigo. Aí ele pega o trigo na pá. É igual quem já trabalhou aqui no cafezal. Não sei se já trabalhou colhendo café. Você colhe café, eu trabalhei colhendo café. Coloca na peneira e você chacoalha, depois você abana. Traz. O café cai, o vento leva a palha. Então João disse, ele tem a pá. Ele pega o trigo com a pá, joga para o alto. O vento leva a palha e o trigo cai. É a separação. Você sabe por que Deus vai permitir a grande tribulação no mundo inteiro? Que é para separar o joio do trigo. Na grande tribulação, os gospel vão dar linha, irmão. Porque tem que ser crente. Tem que estar com Jesus no coração. Tem que estar com Jesus. Esse homem que acabou de falar, ele precisava ler Bíblia. Em vez de ele ter essas 2 coisas com ele deveria ter uma Bíblia. Que se tivesse uma Bíblia, ele ia meditar o que está escrito na palavra do Senhor. Ele poderia meditar mais nas Sagradas Escrituras, como diz lá em Isaías 53, versículo 7. Uma profecia 700 anos antes de Jesus ter nascido. Isaías 53, versículo 7. Vamos embora lá, filho. Diz assim, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Versículo 11.
Versículo 11, Isaías 53, 11, meu filho, 11, diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Jesus na cruz levou sobre si a minha e a sua iniquidade, o meu e o seu pecado. Na cruz do Calvário, ele venceu. Uau! Fica de pé. Aprendam isso e nunca mais se esqueçam, igreja. Pode até se desviar, mas como um desviado nunca mais vai se esquecer que Jesus, que Satanás queria impedir de Jesus ir para a cruz. A cruz não é a derrota de Deus, é a vitória de Deus. É o cumprimento do Salmo 22, de Isaías 53, de Isaías 61, do livro de Malaquias, do livro de Zacarias, de Miqueias, Gênesis 3 e 15. Aleluia. Crentes, eu não sei se você vai voltar mais aqui na Logos, eu não sei, talvez vai para algum lugar fazer campanha de vitória, ou da campanha da prosperidade, buscar uma solução financeira para a tua vida. Eu não sei o que você vai fazer, mas nunca mais você vai se esquecer da tua vida. Só Jesus Cristo salva, só Ele salva. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse mundo, nesse Brasil, no evangelho gospel brasileiro, estão causando distração. Satanás, hoje nós vamos ver isso tudo no livro do Apocalipse. Os falsos profetas já estão espalhados, e tem muitos falsos profetas em cima de púlpitos com microfone na mão, com paletó e sem paletó. Está cheio por aí. E como é que você conhece um falso profeta? Como que você conhece um falso profeta? Jesus ensinou, irmão, tem que ler Bíblia. Mas eu não sei se você aguenta ler mais alguns versículos hoje. Pois lê em casa, Mateus, capítulo 5, versículo 16 em diante. Jesus vai te ensinar como você identifica um falso profeta. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você está precisando de oração? Vem aqui na frente. Eu também creio no poder da oração. Você precisa de oração. Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Oh, aleluia. Foi tão triste ver o seu olhar, a dor que ali sentia. Como prova do seu grande amor, e cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Garante vida eterna e paz. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Grande amor, me gravaram numa. Obrigado, Deus.
aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Jesus, meu Rei, meu Salvador. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Nós cremos naquilo que Jesus falou, está escrito na palavra, nas Sagradas Escrituras, Espírito Santo. Lá em João 16:8 me diz que eu enviarei o Espírito Santo, Ele convencerá o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para junto do Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já foi julgado. O príncipe deste mundo já foi julgado. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, nessa noite, através da vida dos teus filhos e filhas. Primeiro, pelo testemunho de ouvir a tua palavra e sair pregando, transmitindo essa palavra para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, onde eles estiverem. O Senhor traga a memória deles aquilo que cada um ouviu nessa noite. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Jesus diz: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão expelir os demônios, vocês vão repreender os demônios, em meu nome. Vocês podem até comer alguma coisa mortífera, beber alguma coisa mortífera, mas não lhes causará dano algum. Em meu nome vocês vão pisar em escorpiões, serpentes. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, nós declaramos a cura. Senhor, o Senhor sabe qual é a tua ovelhinha, a tua ovelha que está doente, que está enferma aqui. Coloque as tuas mãos, em nome de Jesus, e repreenda em nome de Jesus toda doença, toda inflamação, toda infecção, caroços. Saia em nome de Jesus. Sejam caroços benignos ou malignos, saia na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. Toda doença que veio por uma seta inflamada do mundo das trevas, caia por terra, saia na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Em no nome do Senhor Jesus, todo vício, seja vício do alcoolismo, vício do tabagismo, vício de drogas, entorpecentes, qualquer tipo de vícios, em nome de Jesus declaramos a libertação, que esses vícios sejam repreendidos em nome de Jesus. Espírito Santo, tome todos, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, pastor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não põe a mão na cabeça dos irmãos, fica orando em oração. Todo espírito de engano, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Satanás,
toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, saiam agora, em nome de Jesus. Todo espírito de loucura, todo espírito de depressão, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus declaramos a restauração de famílias, a restauração de casamentos, a unidade no lar, a união entre pais e filhos, filhos e pais, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, oh Jesus, em nome de Jesus, vem com o teu refrigério, vem com o teu bálsamo sobre cada vida, cada casa, cada família, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Em 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 nome de Jesus, refrigera sobre essa vida, essa alma, esse espírito. Tira toda a angústia, tira toda a dor, tira toda a mágoa, todo o sofrimento, tudo aquilo que tem roubado a paz, tudo aquilo que roubou a alegria. Saia em nome de Jesus. É um batismo de alegria, um batismo de esperança nessa noite, sobre cada vida, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui hoje, que tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus, de se reconciliar com Jesus, de aceitá-lo como teu Senhor e Salvador, hoje seja aqui na frente ou lá atrás. O pessoal continua orando, só levanta a sua mão assim para mim ver hoje. Você que está entregando a tua vida para Jesus, se reconciliando. Se tem alguém, fica aqui, vem aqui na frente comigo, por favor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém, amém, amém. Faça oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo, Jesus, de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, porque eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador da minha vida, e faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Amém. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida das tuas filhas e dos teus filhos. Derrama graça sobre a vida delas, sobre a vida deles. Abençoa os seus lares, as suas famílias, e usa-os para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Eu queria convidá-los, vocês, por favor, venham até aqui, vamos aplaudir a Jesus. Pastora Ilma, vem aqui, pastora Ilma. Oh, glória a Deus.